Eu estou afirmando aqui, na verdade, nós estamos na parte de introdução ainda, mas eu já vou entrar no primeiro versículo do texto, então é tanto um pouco mais sobre coisas introdutórias, como também o texto que vamos entrar, né? Então, eu estou afirmando que esta carta foi escrita aos santos que vivem em Éfeso. Para alguns de vocês, vocês vão pensar, mas e tem dúvida sobre isso? Não está escrito na Bíblia que foi escrito aos santos que vivem em Éfeso? Sim, está escrito, mas tem gente que nega isso, né? Até tem alguns irmãos queridos que têm uma visão sobre este versículo, sobre esta carta, que eu não concordo com eles. E eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Então, existia cartas que eram chamadas cartas circulares, cartas que foram mandadas para um certo lugar, mas com a intenção de ser circulado entre os irmãos, de congregação em congregação. Até nós podemos afirmar isso porque Colossenses 4, em versículo 16, diz o seguinte: e uma vez lida esta epístola, então a epístola aos Colossenses, não é a carta aos Colossenses, perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a carta, né, dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, alguém pergunta, mas eu não conheço a carta na Bíblia chamada a carta aos Laodicenses, né? Na verdade, nós temos uma carta aos Laodicenses no início de Apocalipse, né? Mas certamente não é esta a carta que está sendo falado aqui. Provavelmente, né? Tudo indica que é uma carta que Paulo escreveu e mandou também para os Laodicenses. Agora, só que tem algumas pessoas que afirmam que esta carta que Paulo escreveu aos Laodicenses, na realidade, é a carta aos Efésios, não é a carta para os irmãos na cidade de Éfeso mesmo. Então, aqui tem um comentarista bem famoso em inglês, eu peguei um trecho aqui e traduzi. A sugestão mais antiga é que foi escrito para Laodiceia a carta aos Efésios. Em Colossenses 4:16, ele fala desse mesmo versículo que a gente já falou. Paulo escreve, e quando esta carta foi lida entre vocês, também leia na igreja dos Laodicenses. E veja que você também leia a carta de Laodiceia. Esta frase garante que uma carta foi enviada de Paulo para a igreja de Laodiceia. Isso eu não tenho problema com isso. Eu creio que realmente Paulo escreveu uma carta. Isso não é estranho, deixe-me dizer que se você ler o Antigo Testamento, você vai ver a referência a muitos livros que existia, mas que não existem mais hoje. Eu diria que não eram livros canônicos, que não eram livros inspirados por Deus, mas que tinham algum valor para o povo judaico, e eles citavam esses livros. A mesma coisa acontece no Novo Testamento também, porém, o Novo Testamento é bem menor do que o Velho Testamento e também cobre um período de tempo bem menor do que o Antigo Testamento, então não fala muito tanto quanto fala no Antigo Testamento, né? Ele disse aqui, esse comentarista, então, continua, não possuímos esta carta entre as cartas de Paulo como elas estão. Marcião, ok? Vamos falar de Marcião. Marcião foi uma das primeiras pessoas a fazer uma coleção de cartas, das cartas de Paulo, por volta do meio do século II. E, na verdade, chama Efésios a carta aos Laodicenses. Isto é a verdade, não posso negar isso. Ele chama, na coleção dele, a carta que Paulo mandou aos Efésios, a carta de Laodicenses, aos Laodicenses. Então, portanto, desde muito cedo deve ter havido um sentimento na igreja
de que Efésios foi realmente enviado em primeira instância a Laodiceia. Isso é o comentarista William Barclay, no seu comentário das cartas aos Gálatas e aos Efésios, né, em página 82. Então, foi comum naquela época ter cartas circulares, como eu já disse, e creio que Colossenses é uma evidência disso, mas dizer baseado num comentário de um herege, sim, esse Marcião que ele cita lá é um herege, ok, do segundo século, que esta carta aos Efésios é, na realidade, a carta aos Laodicenses, é um pulo muito grande, especialmente quando consideramos a fonte citada, né? Quer dizer, especialmente quando lembramos que a fonte citada é Marcião, esse herege, né? Deixa-me ver, e tem outra coisa, pessoas que acreditam nisso, acreditam que essa carta é realmente a carta que foi escrita aos Laodicenses, baseado em duas coisas. Então, baseado em Marcião, esse herege, e também baseado em 5 manuscritos, e eu tenho que dizer que são entre os melhores manuscritos que nós temos hoje. Aí, então, entre esses manuscritos desse texto, tem 5 que omitem as palavras em Éfeso, e em alguns casos eles dizem que tem uma lacuna, e nessa lacuna a intenção foi de colocar nomes de cidades diferentes e mandar essa mesma carta como uma carta circular, então, para estas outras igrejas também, não é? Eu tenho grandes dúvidas sobre isso e vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, Marcião, será que Marcião é uma fonte confiável? Marcião é um cristão da igreja no início do século II, né? Tudo o que sabemos dele são informações que nos chegaram através daqueles que o combatiam. Quer dizer, nós não temos escrituras dele, coisas que ele mesmo escreveu, mas nós temos coisas que outros escreveram contra o ensinamento dele, tendo sido ele o fundador de uma doutrina chamada marcionismo, cujo conteúdo, eu vou explicar aqui. Ele era filho de um bispo da cidade chamada Sinop, também em Ásia Menor, né, o que a gente chama hoje de Turquia. Viveu em Roma, onde parece ter começado os conflitos com a igreja e onde aconteceu a sua excomunhão. Quer dizer, ele foi expulso, então, da comunidade cristã em Roma, naquela época. Voltou à sua região, e a sua região é Ásia Menor, né, onde Éfeso é localizado. Então, voltou à sua região de origem e ali continuou a propagar a sua doutrina. Então, criou essa heresia que hoje é chamado de marcionismo, né? O centro da sua ideia é que Deus Pai, anunciado por Jesus, não tinha nada a ver com Deus que consta nos livros do Antigo Testamento, ok? Que esse Deus do Antigo Testamento era violento e ligado ao povo hebreu, né, judeu. Então, nós não devemos aceitar esse Deus do Antigo Testamento. Ele rejeitou todo o Antigo Testamento, então, e surgiu um cânon composto unicamente pelo Evangelho de Lucas e pelas cartas de Paulo, e é aí que ele chama esta carta de Paulo de carta aos Laodicenses. Então, se nós acreditamos nele, eu não estou dizendo que tudo que ele falou era errado, mas temos que lembrar que muita coisa que ele falava era errado. Ele era um herege, e eu vou ter um pé atrás para aceitar a palavra de um herege sobre isso. Então, tem também os 5 manuscritos deste texto que omitem as palavras em Éfeso e a teoria das lacunas. Realmente existe entre milhares de textos. Nós temos milhares, graças a Deus,
nós temos mais textos de antiguidade citando estes livros bíblicos do que, por exemplo, você tem da história de Roma, né? Você tem a história dos imperadores e a história dos reis de Roma. Nós temos muito mais, nós temos milhares, às vezes, essas histórias de antiguidade e só tem pouca evidência de manuscritos, poucos manuscritos, quer dizer. Mas não é o caso com a nossa Bíblia, não é o caso com o Novo Testamento. Nós temos milhares de textos antigos que podem ser citados. Então, aqui nós estamos falando de 5, e eu confesso que são 5 entre os melhores. Quer dizer que eles são mais certos, né? Comparado com alguns que têm algumas omissões e adições, não é que nós não aceitamos, mas realmente eles omitem, então esses 5 omitem as palavras em Éfeso, 2 palavras em grego, ok? Então, os manuscritos, e eu não sou muito ligado com isso, eu não sou erudito em estudos textuais, né? Então você pode, se quiser, consultar livros, mas esses são, eu entendo, os 4 manuscritos, aí e a abreviação numérica e tudo deles, né, que representa eles. Aí são dos grupos de manuscritos, os papiros de Chester Beatty, que são muito importantes, o Codex. O Codex é diferente do que um pergaminho ou papiro, até pode ser de papiro, mas um momento, estou ouvindo um barulho que eu vou ter que pedir para. Kathy, can you ask him not to make noise, please? Tem alguém aqui trabalhando na casa, vou pedir para ele ficar em silêncio durante a nossa aula aqui. Tá tranquilo ele. Tá batendo aí fora. Mas então são esses, não é? O Codex é o início do que nós temos hoje como livro. Vocês sabem que eles tinham os rolos e os pergaminos, né? Que foram enrolados. Mas o Codex já é folhas, né? Conectadas, né? Como se fosse um livro que a gente tem hoje em dia. Então, quando fala Codex, é isso, não é o rolo mais, não é mais o rolo. Então, tem o Codex Siniáticas, tem o Codex aí também Alexandrinas, e também tem os minúsculos, né? E o Codex também Vaticanos. E eu pronunciei muito mal essas coisas, então me desculpe. Como eu disse, eu não sou nem um grande estudioso desses manuscritos, com certeza. Não falo, não posso ler nem grego, né? Já estudei grego um pouco, mas não é do meu barco, né? Então, também, deixe-me dizer o seguinte: será que foi deixado lacunas? Alguns eu já ouvi pessoas falar: olha, tem lacunas aqui onde deve ter as palavras em Éfeso, então talvez ele deixou essas lacunas para preencher com outros nomes aí, e realmente essa carta não foi no início indicado para Éfeso. Mas será que foi deixado lacunas mesmo? Será que foi deixado lacunas para os nomes de outras cidades e para mandar esta mesma carta para as igrejas nestas outras cidades? Será? Bem, nós vamos iniciar o estudo, então, falando sobre a carta de Paulo aos santos que vivem em Éfeso, como está escrito. Aqui é o versículo, deixe-me ler o versículo todo, os 2 versículos, na verdade. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, veja, nós não terminamos aquela parte sobre os 5 manuscritos, mas eu quero entrar no texto já um pouco e a gente vai voltar a concluir aqueles pensamentos
sobre os cinco manuscritos, né, que omitem a palavra. Então, a carta de quem? Né? Então, a carta é de Paulo. Quem era Paulo? Paulo era aquele grande perseguidor da igreja que foi convertido em Atos 9, quando Jesus apareceu a ele no caminho para Damasco. Na verdade, ele não foi salvo naquele momento, porque ele entrou na cidade e lá ele ouviu a mensagem através do irmão chamado Ananias. E aí Ananias finalmente disse: Saulo, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Então, os pecados de Paulo, de Saulo, que era chamado Saulo naquela época, não foram perdoados no caminho para Damasco, mas foram perdoados quando ele foi batizado, imergido nas águas em Atos, na história de Atos, né? Na cidade de Damasco, não no caminho para Damasco. Mas ele, obviamente, a gente podia falar muito mais sobre o apóstolo Paulo. O nome dele foi mudado, então, depois da conversão dele para Saulo também, né? De Saulo para Paulo, desculpe. E aí, então, apóstolo. A palavra apóstolo literalmente quer dizer enviado, mas é diferenciado aqui, não é qualquer enviado. Eu posso enviar meus filhos, ou um dos meus filhos, para a loja para comprar alguma coisa para mim. Quer dizer, antigamente, agora eles estão nos Estados Unidos e eu estou aqui sem eles, né? E eles são adultos com as famílias deles. Mas antigamente eu podia pedir para a Kathy, né? E enviar ela então para a padaria para comprar alguma coisa, né? Então essa palavra era comum, era usado num sentido comum. Mas Jesus pega essa palavra e ele usa para um sentido mais técnico, mais específico. Então, para aqui Paulo não dizer eu sou um enviado, ele vai dizer eu sou um enviado de Cristo, eu sou um apóstolo de Cristo. Então, quem é Cristo? Cristo é a palavra grega, né? E quer dizer em português ungido, ou em hebraico que é da palavra Messias, né? Então são as mesmas palavras. Então nós estamos falando de Paulo, que era aquele Saulo perseguidor, mas que se tornou apóstolo, né? Enviado de Cristo Jesus, né? Que é o ungido, o Messias de Deus profetizado no Antigo Testamento, e Jesus, que é o nome também comum do Antigo Testamento de Josué, por exemplo, do nome hebraico Yeshua, que quer dizer Jeová salva. Então, veja, por vontade de Deus, quer dizer o desejo, o prazer, a vontade ou pela escolha de Deus. Então, tudo isso no primeiro versículo, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E a carta era para quem? Para quem, então, esta carta? Então, aqui novamente, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos. Podemos já falar sobre santos. Aos santos que vivem. Esta parte da carta ninguém duvida, né? Aos santos que vivem. Santos não são pessoas mortas, não é, que passaram por um processo de beatificação. Santos são todos os salvos do mundo, santificados pela presença do Espírito Santo em nossas vidas e sendo santificado também, sendo transformado para ser cada vez mais naquela imagem de Jesus Cristo. Então, todos os cristãos são santos. Eu sou santo, você é santo. Não quer dizer perfeito, não quer dizer nada disso. Quer dizer separado e dedicado para um fim especial. Sim, e nós somos isso. Mesmo não sendo perfeitos, nós somos isso. Então, aos santos que vivem. É muito interessante isso, né? Porque algumas pessoas até pensam hoje em dia em algumas religiões que um santo é alguém que morreu. Obviamente, os santos morrem todo dia, né? Mas o santo não tem que ser morto para ser santo. É isso
o ponto. Aí, então, eu coloquei as lacunas. Eu coloquei 2 lacunas aqui no versículo. Em Éfeso. É o que está escrito em nossas Bíblias, em todas as Bíblias. Eu não conheço nenhuma Bíblia em português que deixa fora em Éfeso. E fiéis em Cristo Jesus, né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus. Esta construção aqui exige uma cidade aos santos que vivem. Então, se você parar aí, ela não faz muito sentido. Então, exige, como por exemplo, Filipenses. Também tem em Filipos aqui, né? Em Filipos. Aí, então, a construção da frase exige que você coloque alguma coisa. Então, se não tem em alguns manuscritos, parece que foi um erro do escriba que escreveu. Ele devia ter colocado alguma coisa, ou se a teoria está certa, teria que colocar umas lacunas, como eu fiz aqui nesta versão em português. Aí, Colossenses é a mesma coisa. Em Colossos, né? Tem. Você pode ver o em aí. Aí, então, se você conhece um pouquinho de grego, então está aí também. Em Colosso, né? Então, era comum esse tipo de construção nas cartas de Paulo, mas sempre colocava a cidade de referência, né? Que estava recebendo aquela carta. Então, em Éfeso, nós temos aí em Éfeso, na carta que ele escreveu aos Éfesos. Então, aos santos que vivem em Éfeso, a construção, mais uma vez, exige que o lugar seja colocado. Agora vamos olhar um manuscrito aqui do Siniáticas, né? Do Codex Siniáticas. Aqui. Bem, você não precisa entender grego para ver isso aqui. Deixa-me pegar uma coisa aqui. Então, está vendo aqui o que eles fizeram? Aqui mesmo. Na margem desse manuscrito, o que eles fizeram? Eles colocaram em Éfeso, porque eles reconheceram, ou era muito difícil ler naquela época, né? Eu acho que talvez eles ficaram acostumados a ler assim, mas eles não tinham espaços entre uma palavra e outra. Eles preencheram todos os espaços, né, com letras. Então, só que aqui, veja bem, também a teoria de lacunas. Este manuscrito aqui não tem lacuna, não. Se tivesse uma lacuna, ele não teria escrito em Éfeso na margem. Ele teria escrito em Éfeso dentro do texto. Agora, não é a mesma escriba, é uma escriba mais tarde lendo, ou alguém, talvez nem foi escriba, não sei, mas o escriba original não deixou lacuna e não colocou essas palavras. Então, alguém mais tarde vendo esse texto, reconhecendo que o texto era da carta que Paulo escreveu, conhecido como a carta aos Efésios, então ele colocou aí na margem em Éfeso, e aí nós temos então aos santos que vivem em Éfeso, mesmo que não seja dentro do texto, tem na margem e não existe nenhuma lacuna para colocar outra cidade neste texto, ok? E outro que nós temos aqui, não há lacuna, né? Então, outro que temos aqui é esse aqui de Chester Beatty, né? O P46, ok? Que eu peguei também. Eu gostaria de ter todos eles, mas eu não consegui todos eles até agora. E veja bem aqui em cima, o que temos. Está vendo aqui em cima? Né? Para os Efésios, aqui em cima. Então, algum escriba, nesse caso, realmente o texto omite, mas aqui em cima está escrito para os Efésios,
Na verdade, escute bem, né? Em todos os manuscritos, existem duas coisas que eu quero falar agora. Não existe lacuna nenhuma em nenhum deles. Essa coisa de lacuna é uma invenção, né? Aí, mas realmente não existe a palavra em Éfeso dentro do texto original, isso também é a verdade. Mas a outra coisa é que todos eles, sem exceção, são identificados como a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Entende? Então, para mim, fica óbvio que o escriba fez um erro. Ele omitiu essas palavras, né? Talvez outros copiaram o mesmo erro que algum escriba, ao copiar a carta original, fez, e aí outro escriba pegou aquela cópia e fez uma outra cópia, né? Vocês sabem que nós não temos nenhuma original, né? Até se a gente tivesse todos os originais, a gente não estava nem falando essas coisas que a gente está falando hoje, né? Mas, então, copiaram alguma coisa errado e copiaram de novo uma coisa errada e chegou a esses 5 manuscritos, que são boas cópias em geral, não é? Examinando todas os manuscritos, eles são bons manuscritos, mas omitem essas palavras. Mas em todos eles, até eu entendo, e eu nunca vi, só vi no internet, só vi imagens desses manuscritos. Então, mas eu entendo que nos rolos que existem, alguns são codex, talvez escrito no lado de fora do codex também, mas o rolo está escrito para a igreja, a carta que Paulo escreveu, ou para a igreja, ou a carta aos Efésios, ou alguma coisa dessa natureza. Então, isso quer dizer o quê? Que até as pessoas muito mais próximas à escritura dessa carta do que a gente, né? Poucos anos depois, né? Não é séculos depois, bem, até pode ser 1, 2, 3, 4 séculos depois, mas não é 21 séculos depois, com certeza. Eles acreditaram que este texto era do apóstolo Paulo e para os Efésios, sem dúvida, né? Então, todos os 5 manuscritos têm correções, ou na margem, ou no título escrito, ou escrito no lado de fora do manuscrito, para identificar tal texto como sendo para Éfeso, né? Para os santos que vivem em Éfeso. E também tem outras coisas, né? Paulo escreveu em mais ou menos 60 depois de Cristo, né? Até tem variações de cálculos, né? De 60 a 62 a 65 talvez, mas mais ou menos por aí. Inácio, na sua carta aos Efésios, logo no início do segundo século, em capítulo 12, diz que Paulo menciona que ele escreveu aos Efésios, né? Citando então Paulo. O manuscrito desse que a gente acabou de olhar, né? Mesmo que não tem o texto, tem o título, então, que é para os Efésios. Orígenes, né? No terceiro século, cita Efésios 1 e 4, dizendo que era da carta aos Efésios, ok? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Os manuscritos alexandrinos, vaticanos, os siniáticas, né, omitem em Éfeso, mas os dois têm em Éfeso escrito na margem por um corretor, né, por alguém que corrigiu depois. João Crisóstomo, né, também no quarto século, para o quinto século, tem no seu comentário citações diretas de Efésios, ok? Aí, então, São Jerônimo, também no quinto século, acreditava que não constava no texto dos manuscritos mais antigos, mas também acreditava que Paulo escreveu aos Efésios. E o manuscrito alexandrino,
em 450 depois de Cristo, o Códice Claramontano, né? Do século V, então, ou VI, não tenho certeza aí, os lecionários bizantinos também têm em Éfeso. Então, Marcião, que a gente já falou sobre ele, dentro da sua lista de cartas, coloca a carta aos Laodicenses, a gente já viu isso alguns. Suponho que é a carta de Paulo, que hoje é chamada a carta aos Efésios, mas nós estamos vendo que tem realmente a evidência, na minha opinião, é fraca, é muito fraca, e eu sempre vou preferir ficar com o texto bíblico que nós temos repetido não é, ao longo dos séculos, né? Aí, então, Tertuliano argumenta que Marcião e suas doutrinas falsas, está evidente nos argumentos de Tertuliano que o texto que Marcião utilizou não continha nem a expressão em Laodiceia, nem em Éfeso, em capítulo 1 e versículo 1. É somente pela lista de Marcião que é falado sobre a carta aos Laodicenses, né? Realmente a carta existia, não tem problema na existência dessa carta, mas não foi preservado para nós, né? Existe ainda hoje uma carta aos Laodicenses, existe, mas obviamente, na verdade, o que nós temos que existe também é muito duvidoso que foi Paulo que escreveu, porque está cheio de erros. Não é como as cartas de Paulo, não. Mas, obviamente, não foi incluído no cânone das escrituras do Novo Testamento, esse que existe. Então, o cânone Muratori, escrito por Hermes, em 170 depois de Cristo, aceitava 4 evangelhos, dos quais 2 são o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, mas não cita quais os outros 2. Então, quer dizer, ele fala de 4 evangelhos, mas ele só cita o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Atos dos Apóstolos, ele cita, e 13 epístolas de Paulo de Tarso, porém não menciona a epístola aos Hebreus, né? Considera falsificações das epístolas supostamente escritas por Paulo aos Laodicenses e a escrita aos alexandrinos, né? Não é que Paulo não escreveu uma carta aos Laodicenses, é claro em Colossenses capítulo 4, versículo 16, que ele escreveu, mas que as que estavam circulando no segundo século, então, eram falsas, não era realmente a carta de Paulo. Então, há milhares de manuscritos de textos do Novo Testamento, graças a Deus. Há somente 5 que não tem em Éfeso em versículo capítulo 1, versículo 1. Mas nesses 5, sem exceção, as palavras para os Efésios aparece no título escrito em algum lugar nesses manuscritos, ou na margem, ou no lado de fora. E as citações de personagens da época mais próxima prova que o consenso era que o apóstolo Paulo escreveu esta carta e ele escreveu esta carta aos Efésios. Para mim, não há razão para duvidar o que a Bíblia diz, que Deus preservou. E esta carta foi escrita aos santos que vivem na cidade de Éfeso, né? Quase 2.000. Deixe-me ler um pouco aqui do texto, porque eu não coloquei no PowerPoint, mas o texto é capítulo 1 e versículos 3, na verdade, até... Desculpe, eu devo ter marcado isso. Né? Versículos 3 até 14. Não vou ler tudo agora, mas eu quero ler esse versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem
abençoado. O que Deus Pai fez? Que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, ok? Então, nós sabemos, estou ainda não vendo. Pronto. Nós sabemos que Deus é triuno, né? Que nós temos trindade. E muita gente não ensina isso desse texto, eu tenho notado. Mas o fato é que esse é um texto forte que também ensina-nos sobre a Trindade. Esta palavra Trindade não é uma palavra bíblica, mas, porém, não é uma palavra antibíblica também, não é? Quer dizer, você não vai encontrar essa palavra dentro das Escrituras, mas você vai encontrar a ideia. Então, a palavra é uma tentativa de explicar a ideia bíblica e por isso nós podemos apoiar esta palavra. Porém, se tivesse uma palavra melhor, eu trocaria mais rápido possível. Não trocaria uma palavra bíblica, obviamente, mas essa palavra não sendo bíblico, não fazendo parte do texto bíblico, eu bem, eu não tenho problema com a palavra, mas também eu trocaria rápido se encontrasse uma maneira melhor para explicar, né? Então, em Efésios 1 e 3 até 14, então nós também temos esta ideia da Trindade, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, mas outras passagens, nós não vamos poder falar de todas essas passagens, não é? Mas Mateus 28, 19 a 20, vocês conhecem muito bem, não é? Que Jesus chegou aos seus discípulos e disse que no dia que ele ia subir aos céus, e ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa missão até inclui também a autoridade da Trindade, que Mateus fez bem claro que é a autoridade da Trindade, essa nossa missão de fazer discípulos e batizá-los pela autoridade de Deus, né? Deus triuno, né? João, capítulo 14 também, versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Veja aí, temos os três: o Espírito Santo, o Pai e o nome de Jesus. Jesus, na verdade, falando aqui em João 14, 25, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, segundo Coríntios também 13 e 14, graça do Senhor Jesus Cristo e amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, nós não vamos estudar tudo que a Bíblia fala sobre a Trindade, mas realmente falando sobre os três, temos bastante versículos. Então, Deus Pai fez o quê? Agora falando do texto aqui em Efésios, versículo 3 de novo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ok? Então, e por que ele fez isso? Então, o texto tem mais coisas, não é? Mas veja aqui em versículo 5. Ele nos predestinou para filhos, seria bom até que a gente falar sobre a predestinação. Talvez eu faça isso em outra aula, a semana que vem. Mas ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito
de sua vontade. E versículo 6, veja o que ele fala em versículo 6. Para louvor e glória da sua graça. Ok? Porque o Pai fez esse trabalho de nos abençoar com toda a sorte de bênção espiritual, a nos escolher, eleger desde a fundação do mundo, que nos predestinou para ser filhos através de Jesus Cristo. Então, por que ele fez isso? Aqui em versículo 6 nos ensina que ele fez para ser glorificado, para ser louvado sobre o trabalho que ele estava fazendo, ok? Então, o que ele fez foi toda a sorte, ele nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Agora, vou fazer uma pequena pausa aqui na conversa sobre a Trindade para falar sobre essas bênçãos, né, que ele tem nos dado. Vou contar rapidamente uma história para ilustrar isso. Houve dois irmãos portugueses, um que morava aqui no Brasil e outro que morava em Portugal. E aquele que morava em Portugal era muito pobre, né? Aí, então, ele queria muito visitar, talvez até morar no Brasil com o seu primo. Eu disse, irmãos, são primos. Aí, então, aí ele poupou dinheiro, ele viveu uma vida de muita escassez para poder poupar o dinheiro e finalmente ele tinha dinheiro suficiente para comprar a passagem. Naquela época a passagem não era de avião, não era de um navio. Então ele comprou a passagem e aí tinha aumentado o preço da passagem, então ele gastou todo o seu dinheiro na passagem e ele não tinha como comprar comida. E essa viagem de navio ia levar mais de uma semana para chegar em Recife. Né? Então, ele disse, o que eu vou fazer? Então, com pouco dinheiro que ele tinha sobrando, ele comprou queijo e bolachas, né? Queijo e bolacha. Aí, então, no dia seguinte, ele partiu para Recife, partiu para o Brasil. E no caminho, o primeiro dia, ele comeu o quê? Queijo e bolachas, né? No segundo dia, ele comeu o quê? Queijo e bolacha. No terceiro dia, ele comeu o quê? Queijo e bolacha. No quarto dia, ele comeu o quê? Bolachas e queijo, não é para variar um pouco. Então, no sexto dia, ok, puxa vida, acabou o queijo e as bolachas, né? Então, ele não tinha mais nada, estava passando fome, então ele, no restante da viagem, ele ficou sem comer nada lá dentro do navio, né? Ficando fraco e doente, com esse fome que ele estava passando, e chegou em Recife e o primo dele estava lá para receber ele e viu ele descendo da rampa aí do navio e viu que ele é muito pálido, muito fraco. Foi correndo até ele e o abraçou e disse, primo, o que aconteceu? Você ficou doente? Ele disse, sim, estou fraco, estou com fome, faz dias que eu não como nada, eu não tinha dinheiro para comprar comida e acabou a comida que eu tinha trazido comigo e eu estou muito fraco. Ele disse, mas primo, você não sabia? Você não sabia? Quem compra a passagem de navio tem direito de 3 refeições por dia. Você não sabia disso? Às vezes até o capitão do navio convida as pessoas, os passageiros, a sentar na mesa com ele também e jantar junto com ele. Puxa vida. Mas sabe alguma coisa? Nós somos como esse português às vezes, né? Que nós temos direitos a certas coisas, mas nós andamos aqui no mundo cegos, cegos. As bênçãos que nós temos, e aqui nesse versículo ele disse que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, gente, só dei uma pausa no pensamento sobre a Trindade para poder dizer para nós, precisamos abrir os nossos olhos, porque em Cristo Jesus nós temos todas as bênçãos espirituais que pode imaginar. Abre os seus olhos para gozar
destas bênçãos. E dentro da carta fala de mais algumas bênçãos que nós temos. Na verdade, todas as cartas e todos os livros da Bíblia falam sobre as muitas bênçãos que o salvo por Jesus Cristo tem, ok? Então, voltando um pouco então sobre a Trindade, o Deus Filho fez o quê? Deus Filho fez o quê? Versículo 6, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então, no amado, que obviamente está falando do Filho, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério. Então, Jesus também, ele revelou o mistério, não é mais mistério, foi revelado, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, de fazer, com a outra versão diz, fazer convergir nele todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, quando nós temos Cristo, né, ele fez, nós olhamos atrás para Cristo, antes de Cristo, o povo olhava para o futuro, para Cristo. Então, em Cristo, todas as dispensações convergem aí na plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feitos heranças. Então, em Cristo também fomos feitos herança, não é? Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos o quê? A mesma coisa de Deus Pai, é a mesma razão que Deus Filho também trabalhou. Veja aqui, para louvor da sua glória. A nossa salvação, nós não levamos a honra e o louvor e a glória para a nossa própria salvação. Não é? Em Efésios 2, ele vai dizer, não de obras, a nossa salvação é pela graça mediante a fé, e não de obras, para que ninguém se gloria. Quer dizer, se fosse de obras, eu estaria me gloriando nas coisas que eu fiz para ser salvo. Então, não de obras para que ninguém se gloria. E aqui, ao contrário, Deus Pai fez para ser louvado e para ser honrado e para a glória. E aqui, Deus Filho também fez para louvor da sua glória. Todo mundo está vendo aí, né? Para louvor da sua glória. Deixe-me mostrar aqui. Para louvor da sua glória. Então, a mesma coisa que ele fala para Deus Pai, ele também fala como a razão da obra de Deus Filho. E aí, vamos mais na frente, então, e vamos ver o trabalho de Deus Espírito Santo. Então, a gente chega, então, em versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, fomos selados. Nós temos o selo do Espírito Santo, o selo de autenticidade, o selo de propriedade, né, que Deus coloca na gente é o Espírito Santo que nós recebemos. Então, o Espírito Santo está nos selando. Então, passamos a falar de Deus Pai para falar de Deus Filho, e aqui nós estamos falando de Deus Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa. E continuando aqui, versículo 14, o qual é o penhor é garantia, não é, da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. E veja por que o Espírito Santo está hoje fazendo esse trabalho
de selar a gente e de garantir a nossa herança. Por que ele fez isso? Para louvor da sua glória. Não é bacana isso que Paulo está nos ensinando, que o Espírito Santo inspirou Paulo para falar? Então, Deus Pai trabalhou, ele fez coisas maravilhosas para nós, mas quem é que merece a glória e o louvor? Ele. Jesus Cristo trabalhou, ele morreu na cruz e fez várias coisas para nós, desvendando o mistério e tudo mais. E por que ele fez isso? Para louvor da sua glória. E o Espírito Santo está nos selando, está garantindo a nossa herança. E por que ele fez o trabalho dele? Também para louvor da sua glória. Então, ele merece o louvor e a glória pelo trabalho que ele está fazendo, igual ao Filho merece, igual ao Pai merece. Então, realmente, nós temos aqui, nesta passagem, Efésios capítulo 1, versículos 3 até 14, nós temos a obra da Trindade. Nós temos Deus Pai trabalhando a obra dele, nós temos Deus Filho trabalhando a obra do amado, é chamado no texto. Nós sabemos que é Jesus que morreu na cruz, e nós temos o Espírito Santo também trabalhando ainda hoje em nós, né? Habitando em nós e nos selando e nos dando a garantia da nossa herança, e tudo para a mesma razão, para louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Então, até isso nos ensina também que tanto o Pai merece o louvor e glória, como o Filho merece o louvor e glória, como o Espírito Santo merece o louvor e glória, ok? A Trindade, então.